Boa noite, Lu. Tudo bem? Estamos aqui em mais uma live. Opa! Vamos hoje falar com a especialista Ellen Moraes. Vou chamar ela aqui, peraí. Tudo lindo. Você viu o que aconteceu hoje, menina? O Thiago te contou? Nossa, foi muito legal. Vou chamar a Ellen. Peraí. Ellen, eu não tô conseguindo te chamar. Eu te chamo por Ellen especialista ou na ponta da pinça? Fala aí pra mim. Claro, vamos conversar. Eu vou aí tomar um café, comer um pãozinho de queijo. Eu, a Adriana e a trupe. O Thiago falou que podia levar marido e criança. Vai a trupe toda, tá? Deixa eu ver como que eu faço pra chamar aqui. Vou entrar com a Ellen. Eu vou. Deixa eu só passar essa pandemia que a gente vai. Com certeza. Boa noite. Aê! Oi. Live. Tudo bem? Obrigada. Boa noite, pessoal. Alô falando. Primeira live das irmãs. Olha que legal. É, as irmãs metralhas. É. Cada Dá uma para no me ouvir bem? dá. Tá. Cada uma no seu empreendedorismo, né? Mas juntas, Uhum, parceiras em todos os momentos, exatamente. Com né? certeza. Lu, Já quero ajuda. agradecer logo aqui, já de imediato, o convite da irmã e o convite do Hospital da Alma para fazer parte aí dessa live e falar sobre um assunto bem legal que eu acho que pode ajudar todo mundo agora, né? Principalmente nesse momento. E pode ajudar hoje e pode ajudar aí para a vida inteira também. Com certeza. Beatriz, boa noite. Solange, boa noite. Carol Nascimento, boa noite. Sejam bem-vindas à live de hoje. Hoje, o tema é com a especialista Ellen Moraes e ela vai falar sobre o olhar e as emoções. Olha que bacana, gente. Eu não É, sabia que existia, né, que pode existir relação com o olhar e as emoções. Apesar de que nós nos expressamos através do olhar, certo? Mas você vai sim, trazer outro contexto, né? Porque quando nós sim, estamos na verdade, tristes, a pessoa percebe que a gente está triste pelo nosso isso, olhar, né? A pessoa percebe que a gente isso, está com raiva, porque às vezes a gente faz assim, fecha o olho e tudo mais, né? isso, dá aquela mexida na sobrancelha. Isso. Mas ela vai trazer um aspecto aí do visagismo e do próprio designer de Uhum, sobrancelha, né? Ellen, se apresenta. uhum, Vou me apresentar aqui para o pessoal que está entrando, quem não me conhece. Meu nome é Érica Moraes, isso. sou educadora física, sou mestra em Feng Shui, pós-graduada em coaching ontológico, personal organizer e fundadora do Hospital da Alma. O Hospital da Alma está iniciando seus atendimentos online. A partir de amanhã teremos surpresas aí para vocês que precisam cuidar da alma nesse período aí de pandemia, ok? Vai lá, Ellen, com você. Bom, meu nome é Eren Moraes, eu sou irmã da Érica Moraes, do Hospital da Alma. Gente, esqueci de Eu sou, falar que a Ellen é minha é, irmã. eu sou tecnóloga em cosmético, sou visagista e sou professora especialista em design de sobrancelha. Né, eu tenho um curso, que é o Na Ponta da Pinça, que inclusive as inscrições estão abertas. Quem quiser aproveitar é só até amanhã. As inscrições vão fechar, porque nós estamos começando uma nova turma. Atendo também as minhas clientes, Grazi entrou, né? boa noite. Oi, Grazi!
A minha cliente, Grazi, linda. Saudade Oi, de Grazi, você. boa noite. Atendo as minhas clientes também. E estou bem focada no empreendedorismo e eu uso o empreendedorismo e o visagismo como a base para dar seguimento aí no trabalho e conseguir ensinar o aluno de uma forma mais eficaz. Gente, é assim, o Hospital da Alma ele tem um intuito agora, principalmente nesse período de pandemia, né? Trazer cada dia um tema, uma novidade, um aprendizado, para que a gente consiga aí aliviar nossas almas, aliviar toda essa situação que está acontecendo e trazer uma paz interior. E hoje a Ellen vai falar um pouquinho de como podemos relacionar as emoções com o olhar. Eu Sim. confesso que eu estou super curiosa, porque a gente, apesar de nós sermos irmãs, a gente meio que não entende a profissão uma da outra, tá? Ela tem o que ela Exatamente. faz, e é ela que faz, e ela fala umas coisas, eu falo, oi. E eu também tenho a minha profissão, que ela também não entende muita coisa. Então a gente está aqui Uhum. hoje até aprendendo uma com a outra, né? Grazi, fica aqui com a gente, tá? Para você escutar aí um papo bem legal, conversar com a gente e descobrir coisas novas. Não sai daí, não. Ana Oi, Paula Ana. entrou também, boa noite. A Ana Paula é irmã da Adriana, do Hospital da Alma, terapeuta. Ah, E Ana ela Paula, estava a na live com Ellen, a gente ontem, né? e a Acho que ela Ellen é estava com a minha gente. irmã. Ela Ela perguntou acompanha. exatamente. Ela acompanha o As Tiago. manas, isso. É, É isso aí. as parceiras. Exatamente. Boa noite, Ah, que Paty legal. entrou. Gente, ajuda a gente a subir essa live. Vai apertando coraçãozinho, 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 que a live vai Gente, subindo para mais pessoas. isso. E A vai mesma energia. compartilhando também, porque às vezes é algo tão simples, mas é algo tão simples que tem gente que precisa ouvir essas palavras, né, nesse momento. Então, É, compartilha aí na hashtag live agora, compartilha aí com seus contatos, com as pessoas que vocês conhecem, hashtag live das irmãs, qualquer coisa nesse sentido para a gente conseguir fazer aí um movimento legal. Compartilha aí, Grazi, para a gente conseguir aí atingir o maior número de pessoas, conseguir passar essas informações de uma forma bem legal. E aperta um coraçãozinho aí pra gente. que Quanto aí a mais esse live vai coração subir, subindo. pra gente é melhor. É. Ela, então conta um pouquinho sobre todo esse sistema, relacionar as emoções com o olhar. Como que funciona isso? Tá. Então, na verdade, é assim. Primeira coisa que a gente precisa entender, para a gente falar de Deise, emoções. boa noite, Deise, boa noite, Nath. Sim. Deise, isso, boa noite, sejam bem-vindas. Fiquem aí com Isso. a gente um pouquinho na live de hoje. Estamos com a especialista Ellen Moraes, falando um pouquinho aí sobre como podemos relacionar as emoções com o nosso olhar, tá bom? Isso. Então, para a gente entrar um pouco no visagismo, a gente tem que voltar um pouquinho lá no antepassado, na nossa história. Então, a Tá. gente tem que entrar lá nos filósofos antigos, como Sócrates, como Galeno, como Hipócrates, que lá naquela época eles começaram a distinguir, né? O visagismo começou a nascer daí. Uhum. Então, o visagismo ele não é uma ferramenta que você usa hoje, um conceito, só para simplesmente fazer a harmonia da beleza da pessoa. Não é isso, ele é muito mais. E quando a gente fala de visão, a gente entra no visagismo sim, só que de uma forma um pouco mais aprofundada. Tá. Por quê? Porque a gente vai ter que entrar na anatomia do nosso corpo, né? A gente vai ter que falar da visão, a gente vai ter que falar do cérebro, de como a gente processa essas informações. Então, não é simplesmente eu olhar uma pessoa e achar ela bonita ou não. Tem mais informações por trás disso, né? Então, tem aquele ditado que os olhos não vê, o coração não sente. É, Não é isso? é. Então é isso. As pessoas, como elas são cegas, as pessoas cegas, elas têm uma outra percepção do mundo, da vida, do que as pessoas que enxergam como nós. Então, como é que funciona todo esse processo? Dentro do visagismo, nós trabalhamos com linhas e com as formas geométricas.
Então, essas linhas são linhas curvas, tá? Linhas curvas, linhas retas, que é uma linha que não tem curva. Uhum. Essa linha reta, eu uso ela em algumas direções, na horizontal, na vertical, na diagonal, e é isso que vai formar os desenhos. Os Qualquer desenhos de. desenho, Ah, tá, entendi. tudo, Tá, inclusive do nosso rosto. tá. Nossa boca é Hoje. formada por uma linha que ela sobe, desce. Ah, é mesmo, é verdade. A minha é meio redondinha aqui. Nossa, é Isso. O nosso verdade. olho tem um formato, a nossa sobrancelha tem um formato. Aqui tem um formato, um formato. Aqui tem um ângulo, aqui é reto, aqui vem uma linha na diagonal. E é isso que vai formando os desenhos, como Certo. um todo. Por exemplo, essa garrafinha, eu tô com uma garrafa. Então aqui eu tenho uma linha, ela é curva total, ela não tem ângulo nenhum, não tem ponta. Aqui ela já tem uma outra estrutura, aqui ela é abaloada, é diferente. A capinha desse celular, por exemplo. A capinha desse celular. Aqui ela tem um ângulo, só que esse ângulo é suavizado, porque aqui eu Uhum. tenho uma linha curva, aqui eu tenho uma linha reta total, aqui eu tenho mais uma linha curva, tá? Aqui eu tenho, ó, a diferença, né, de uma imagem para outra. E todas essas linhas, elas nos trazem uma sensação. Todo e qualquer desenho nos traz uma sensação, tá? Você sabe Então, que, tudo que eu vejo, pode falar. você sabe que pelo Feng Shui, tudo que tem seta, que tem pontas, excesso de pontas, também traz uma sensação e uma energia. Olha que interessante. Né? A gente vai linkando Sim, uma coisa com a sim, outra, né? Não, sim, mas tem tudo a ver. pode dar continuidade. Vamos lá. Então, e aí essas linhas, elas passam informações para a gente. Então, por exemplo, quando eu estou, estou andando na rua e eu olho para uma pessoa, ou melhor, eu estou no shopping e aí eu vou numa loja de bolsas e eu vou nessa vitrine. Na Uhum. vitrine tem várias bolsas de vários tipos diferentes, de várias linhas, de várias cores diferentes. Essa bolsa. E aí, o Ah, que, que vai acontecer? Eu vou olhar para alguma e vou ter uma sensação. Então, aquela bolsa, para mim, vai me remeter. Nossa, que bolsa bonita! Ó a sensação. uhum. Nossa, que bolsa bonita! A outra bolsa, gostei, mas não gostei muito. Mas eu não sei dizer o porquê que eu não gostei. Tá. Entendeu? É por conta Vocês dos estão vendo a desenhos. gente aí certinho? É, É por conta dos desenhos geométricos, é isso? por conta dos desenhos geométricos. Ah, Aí eu entendi. olho aquela bolsa, eu falo, ela é bonitinha, ela é fofinha. Tanto é que as mochilas das crianças, elas não são, dificilmente você vai encontrar uma mochila totalmente quadrada, É verdade. A entendeu? maioria são arredondadas, Sempre né? vai ter arredondado. Por quê? Porque é mochila feita para criança. Tá. Bolsa feita para executivo, dificilmente você vai encontrar uma bolsa executiva redonda, triangular. Você vai encontrar uma bolsa executiva quadrada, Hum, entendeu? tá, Porque essas linhas, elas transferem uma sensação. Então, por tá. exemplo, a linha, quando ela é reta, totalmente reta, na Uhum. horizontal ou na vertical, ela vai remeter sempre força, tá? Então, vamos transferir isso para nossa roupa. Eu estou com um terninho risca de giz. Então, eu estou com um terno com um corte mais reto, com a risca, as risquinhas bem fininhas, né? Que é o terninho risca de giz, na vertical. Quando eu visto essa roupa, a pessoa, quando ela me olha, ela fala: Nossa, importante aquela mulher. Nossa, Putz. bem vestida. Você sabe A que gente hoje, não pensa assim? você sabe que hoje eu recebi o fotógrafo da Folha de São Paulo, e eu estava com um Uhum, terno preto e ele é quadrado. E aí ele me viu, uhum. e aí ele estava incomodado com o tipo, com o terno, e ele, eu não tô sentindo a alma, eu não tô conseguindo captar a alma Não, do hospital da alma. Eu falei assim, por que não?
Ele falou, você tá muito formal. É, E aí ele falou assim, traz algo mais redondo e algo mais redondo. colorido. Eu falei, Isso. redondo? Eu falei, que tipo de coisa redonda? Não entendi. Ele falou, um casaquinho Quem não me consultou antes, gente? mais arredondado. Eu falei, ah, tá bom. Aí eu fui, peguei um branco, ele falou, agora eu estou vendo Agora a sim. alma. Que engraçado isso, né? É, entendeu? Então, as linhas, elas têm essa sensação. Elas nos passam essa sensação. E linhas a gente encontra onde? Em tudo. Olha A ela, que Ana. chique. Você viu, Ana? Você viu? Vou sair na Folha de São Paulo. Isso é muito chique mesmo. Nem eu Que esperava por bacana. isso. Olha só, a linha redonda, a linha curva, ela é uma linha de sensibilidade. Então, quando a gente olha uma criança, a criança geralmente ela é gordinha, ela tem aquelas curvinhas no braço, na perna, na bochecha, que você faz, ai, que vontade de apertar. Você não faz, ai, que vontade de apertar, por algo que não seja, né, dessa sensação. Entendeu? Tudo que é infantil é tudo redondo. Não existe algo, até existe, mas assim, é difícil Verdade. você encontrar coisas, brinquedos infantis que sejam quadrados, que sejam triangular, tá? É difícil. Mas por quê? Porque essa linha ela remete o quê? A sensibilidade. Então, uma blusa com aquela manguinha bufante aqui é o quê? Ah, Você olha para a pessoa e fala: "Nossa, como ela é meiga. Nossa, ela entendi. é tão bonitinha, certinha, meiga, uma pessoa delicada, tá? A Ana colocou assim, fotógrafo olha todo o sentido. Olha, ele olhou todo o sentido. É. E fez eu Então, e experimentar várias aí, roupas. Isso que eu achei exatamente. interessante. E outra, Ana, o que o fotógrafo faz? O fotógrafo, ele tem um olhar tão apurado, porque ele ainda tem que remeter essa imagem atrás da câmera, que é totalmente diferente daquilo que a gente vê. A gente vê de um jeito, a câmera capta as imagens de uma outra forma. Então, o olhar dele é muito sensível. Então, para a gente ver que o olhar tem a ver com o sentimento total. O olhar é sentimento Ah, total. Entendeu? Mesmo porque no visagismo, na divisão do nosso rosto é dividido em três partes, que é a parte do intelecto, é o como eu penso, que é a minha testa, né? É a parte da emoção, que é os meus olhos, nariz, pego um pedaço do nariz, e a minha parte do impulso, a minha impulsividade, as coisas que eu faço sem pensar, por instinto, puro instinto. As coisas que eu faço pelo emocional, tanto é que nos olhos a gente chora, é os olhos que a gente olha as coisas e fala, ai, que legal, ou ai, que chato, ai, que triste, ai, não gostei, ai, que perigoso, ai, que susto. Entendeu? engraçado que as crianças, elas me olham às vezes e elas falam assim, que foi? E eu não falei palavra. E por que Uhum, ela faz isso? Porque o meu olhar ali está querendo dizer alguma coisa, né? Ele já está é, emocionado, né? E ele transmite isso pro outro, né? transmite, transmite. O rosto inteiro transmite tudo. Às vezes você não, você está assim, ó, imóvel, sem fazer nada. E a pessoa ela olha pra você, às vezes ela até pergunta o que foi. Você fala, eu nem abri a boca. Uhum. Fala, mas alguma informação no conjunto está passando para a pessoa uma outra informação e ela está processando aquilo como um sentimento. O que foi que ela tem? Ela está me olhando estranho. Ah, eu não sei não, mas ela me deu uma olhada. Ou então, nossa, eu gostei dessa pessoa. Não sei por Uhum. quê, não conheço, nunca vi na vida, mas eu acho ela tão simpática só de bater o olho, ó. Só de bater É, o olho eu acho ela tão simpática. é verdade. Entendeu? Então, tem relação. Olha só, para você ver a linha inclinada, a linha na diagonal inclinada, ela é uma linha totalmente dinâmica, totalmente dinâmica. Pirâmides, estrelas, balão, é tudo instável. Você não Ah, tem segurança nessa linha. tá. Você, né? Você não sente força. Por exemplo, chega uma mulher com um vestido
decotado, com decote em V enorme nas costas, as outras mulheres que estão com vestido em U, aqui, com decote em U, vão se sentir inseguras. É verdade. Chupa essa manga. É Sabe por verdade. quê? Ah lá, chegou a mulher que vai roubar nossos maridos. Ah, isso só pela forma da roupa. Só pela forma da roupa. Chegou a que vai roubar Interessante. nossos maridos. Que interessante isso, Por né? quê? Aquela linha, ela gera instabilidade, insegurança. Então, quando eu olho aquilo, eu me sinto insegura. Não Uhum. importa se a mulher é casada, não importa se ela é uma pessoa certa, direita. A roupa que ela está vestindo está me passando uma insegurança, Tá. um sentimento de insegurança. Não sabia disso. Que legal, né? Sim. Outra coisa, às vezes a gente pega uma revista e olha e fala assim, nossa, queria tanto ficar assim, Uhum. só que a gente não quer ficar assim, do jeito que tá ali. Mas aquilo tá passando uma informação pra gente de emoção. Então, quando eu olho o conjunto da obra, por exemplo, se eu pego uma revista de mulher bonita, cara, essas revistas de moda, quando eu olho o conjunto da obra, ela está numa pose de propósito, uma roupa de propósito, um cabelo de propósito. É tudo de propósito. Não é nada ali, vamos, tira assim mesmo. Não, é tudo Tá. ali feito com intenção. Hum. Então, quando você pega uma foto na internet, uma capa que você olha e fala, nossa, como eu gostaria de ser assim, e você vê, e é naquele sentimento, você gostaria de ser algo mais sensual, por exemplo, ali tem muitas linhas curvas, mas não um curvo fechadinho igual o nosso cabelo. Um ondulado, curvas largas, silhueta, cintura, quadril, curvas largas. E ali ela sempre vai estar de um jeito, uma posição no corpo, geralmente uma mão na cintura para mostrar aquela cintura, para mostrar aquele quadril. O cabelo vai ser ondulado, o colar vai ser ondulado, o brinco vai ser arredondado, tá? A cor vai ser uma cor mais intensa, vai ser uma cor meio que para um vermelho, um laranja, um rosa bem puxado, bem forte. Para quando a mulher olhar aquilo, ela fala: nossa, eu queria ser igual ela. E essas linhas, toda essa funcionalidade das linhas, ela é expressada pelo nosso olhar? Total, Como? Explica um totalmente. pouquinho. Ó, o nosso olhar, nós temos as mímicas. Na morfopsicologia, nós temos 8 microexpressões. Nós temos uma expressão de apatia, que é aquela expressão Uhum. apática, perdeu a vida, que é a expressão de frieza, quando a gente coloca um freio na pessoa, sem a gente precisar falar nada. Sabe quando a pessoa fala assim, nossa, depois dessa cara que você fez, você Uhum. fala, eu nem abri minha boca. Você fala, nem precisa com essa cara que você fez. Tá? É a frieza, é quando a gente ignora a pessoa, coloca um muro na nossa frente, só no olhar. Só no olhar. Outra coisa, a raiva. Quando a gente tá com raiva, a gente fecha o olho. Você não faz raiva assim, ai que raiva! É. Você fecha o olho e você cerra os dentes e fecha a boca. Ó, ninguém fala, ai que raiva com a boca aberta. É. Entendeu? Você fala raiva com a boca fechada. Ah, Então a gente expressa isso. Como que a gente expressa isso no nosso olhar? O susto. Eu levanto a sobrancelha e ponho o rosto para trás. Eu faço isso quando eu assusto. Isso. E é uma a, expressão sem falar. a Nara, ela colocou muito ruim.
Explica um pouquinho melhor pra gente o que seria esse muito ruim. E a Ana Paula tá falando, é uma coisa que eu capto na hora. Gente, eu tô com uma dificuldade aqui em casa. Eu tô trabalhando demais. Demais. E aí o que acontece? Às vezes eu vou falar com meu marido, ele olha assim pra mim, tipo, agora que você quer falar comigo? Gente, dá pra perceber, ele não fala nada. Mas Exato. mas dá pra Dá perceber. pra perceber. Dá pra perceber. E provavelmente ele vai fazer a cara do desprezo. Isso. Desprezo é isso aqui, tipo. Ó. Ah, tá. Ó. Rubens, assiste a live. Chama ele pra live. Que é uma das nossas expressões. O desprezo é isso aqui, ó. Cantinho da boca pra dentro. Então a gente faz isso e ainda a gente muda a direção do olhar, tipo assim, ah, tá. Isso quer dizer que a pessoa tá dizendo pra você, eu não quero te escutar. O que você tá falando pra mim é balela. Só o fato dela fazer assim, eu tenho razão, você não tem, tá? E eu tô te escutando só porque eu tô aqui, só pra não falar que eu não te ouvi. Nossa. Entende? Então, olha como isso é profundo. Isso é profundo porque as pessoas, elas se comunicam sem abrir a boca. E a comunicação visual, ela é muito mais destrutiva ou construtiva do que a comunicação verbal. Dependendo de como a gente olha para a pessoa, a gente já está falando, né? Já está isso, falando. né? Você já está falando, você não precisa falar. O olhar já Você não diz precisa. muita coisa, né? Já disse. Eu lembro da Bisa, a gente tinha uma bisavó, a gente viveu com ela por muitos anos, né? Então, quando ela queria que eu fizesse alguma coisa para ela, ela fazia assim para mim. Ela só fazia assim, só que ela fazia assim para frente. Isso. Ela não fazia assim para trás. Isso. Ela fazia assim para frente, com quem diz, você vai fazer o que eu estou mandando. Engraçado isso. Exatamente. Ah lá, a Grazi, meu olhar diz tudo sempre. Tenho sempre, às vezes não é bom. Gente, às vezes é bom e às vezes não é. Sabe o que eu queria aprender? Eu queria aprender a não falar com o olhar, porque o que acontece muito é que às vezes eu estou falando alguma coisa, ou estou em alguma reunião, fazendo alguma atividade, e na hora que a pessoa está falando alguma coisa que eu não gosto, o meu olhar já mostra. Até a pessoa falar assim, nossa, você não está gostando muito, né? Tem como a gente trabalhar isso? Sei lá, colocar um ar estático, tipo assim, um olhar, tipo, não tô gostando, mas tô aqui, tipo, que saco. Tem como fazer isso? Você pode até treinar, aí você tem que ter um autoconhecimento muito grande de treinar, porque tudo vai pegar você de surpresa. Você não sabe o que a pessoa vai falar. Então você tem que fazer o treinamento de toda vez que vier uma informação que você se sinta contrariada, você mudar a sua expressão de propósito. Só que isso vai ser um treino muito interno, muito ferrado, entendeu? Por quê? Porque às vezes a gente não sabe o que a pessoa vai falar. A informação vem do nada. E a expressão também, ela vem do nada, é automático. Né? É a lei da ação e da reação. Tá. Entendeu? Então, assim, você pode até treinar para fazer isso. Só que até você conseguir, que nem hoje, por exemplo. Hoje, talvez, a gente não faça as mesmas mímicas, as mesmas fisionomias, igual a gente fazia lá atrás, com determinadas situações bobinhas. Hoje a gente consegue deixar batido, hoje a gente consegue olhar e falar assim, se eu falar o que eu tô pensando, nossa senhora, vai dar merda. Então a gente dá aquele sorriso e faz, sério, tá bom, legal. Mas só que por dentro você tá querendo mandar para aquele lugar. Mas às vezes até esse sério, tá bom, legal, a pessoa também percebe, né? Ela percebe, só que ela não vai perceber o que real você tá pensando. Entendi. Se a gente conseguir Talvez treinar não seja isso, já tá bom, né? Se a gente conseguir treinar, exatamente, eu acho que já tá bom, bom. Sim. A Graziela colocou assim, é Graziela? A Grazi. Então,
Então, mas isso é muito difícil quando você é autêntica. Então, esse que é o problema. Assim, a autenticidade é você ser o que você é, né? E ponto. Uhum. Eu acho que isso é válido. O que eu acho que é o problema? Quando a gente é autêntico a ponto de machucar o outro. Eu Sim, acho que isso é ruim, né? No sim. sentido de Uhum. o meu olhar, às vezes, machuca o outro. Porque é um Uhum. olhar de desprezo, é um olhar de reprovação, né? Então, por Uhum. exemplo, minha filha vai fazer, sei lá, vai limpar a casa, vai lavar uma louça, vai fazer alguma atividade. E aí, aí ela fala, mãe, olha aqui, vê se tá bom. Aí eu olho, tipo, Oi, Tamires, tudo bem? faço um olhar estranho. O que que quer dizer esse olhar Uhum. de reprovação? Tá Sim. bom, mãe? Não, tá ótimo. Ah, mas não parece. Eu acho que isso é E ela já ruim. vai fazer uma outra expressão. Não parece. Não parece e vai causar o sentimento assim, não faço mais, Vai. né? Isso. Não faço mais. Exatamente. Então às vezes, treinar o olhar seria para nesse sentido, tipo, nossa, que merda, mas nossa, que show! Tipo, para E incentivar a aí, pessoa sempre a fazer, porque a gente só melhora na repetição do aprendizado ou de qualquer atividade, e né? aí tem uma outra coisa. A gente precisa ter um autoconhecimento, É. né? E o importante é que todas as pessoas do mundo tenham um Boa noite, autoconhecimento. Cleide. Boa noite, Shirley. Oi, Sejam Shirley, bem-vindas. tudo bem? É importante que todas as pessoas tenham um autoconhecimento delas e tenham conhecimento do outro. Porque, por exemplo, no visagismo, nós temos 4 tipos de temperamentos. Uhum. Que esses temperamentos, ele vem lá do passado também, tá? Da filosofia grega, e ele é relacionado com a estação do ano, com os elementos da natureza, né? Quente, frio, terra, ar, fogo, com o Feng Shui, ele é relacionado, se a gente for ver bem, Tá. entendeu? Com os humores que a gente tem, com as doenças do nosso corpo, tá? Ele é Nossa. relacionado com isso, com o comportamento e as características. Então, de 4 temperamentos, nós temos os 4 na Uhum. gente. Só que 2 falam mais alto, né? Então, as pessoas, elas precisam ter o conhecimento. Por exemplo, existe o sanguíneo, que é aquela pessoa dinâmica, que fala, divertida, e mais várias, né? Muitas características. Existe o colérico, que é a pessoa mais fechada, centrada, focada, direta, né? Existe o melancólico, que é o mais sensível, chora, o mais delicado, o mais resmungão. E tem o fleumático, que é o mais neutro, que é o mais deixa a vida me levar, paz, amor, tô nem aí. Não, eu tô dizendo assim, bem grosseiramente. Tá? Tem um lado bom e tem um lado ruim. Só que se eu tenho esse entendimento, se eu sei que eu sou uma pessoa colérica, centrada, focada, direta, eu, lá o filósofo diz atrás, conheço, eu me conheço, logo eu me controlo. É verdade. Isso é na época de Sócrates, né? Então É. Sócrates dizia, eu tenho o meu autoconhecimento, então eu me domino. Então, se eu sei que eu sou assim, eu consigo logo numa situação falar, opa, aqui eu não posso falar isso, aqui eu não posso agir desse jeito. Eu me domino. O outro sabendo como eu sou, o outro já logo vai perceber. Nessa situação, aquela pessoa vai reagir assim, porque é da personalidade, da característica Uhum. dela. Então, se eu sei que o outro vai reagir assim logo, eu também não faço. Entendi. Se eu sei que o outro que é bem, paz e amor, não tá nem aí, se eu sei que ele vai reagir com indiferença, eu já logo não faço. Se eu sei que a pessoa vai, se eu sei que se eu contar uma coisa para ela, se o melancólico vir, eu vou contar, sabia que aconteceu isso, e o outro virar e falar, se eu sei que a pessoa reage desse jeito, se eu não quero essa situação para mim, eu não conto. Porque eu não posso exigir do outro que o outro tenha uma ação só para me agradar, a não ser que ele tenha esse entendimento, aí ele vai fazer para me agradar, caso contrário, não. Né? Eu não posso querer que o outro faça aquilo que eu quero
só porque a minha personalidade, as minhas características mandam. E isso tem tudo a ver com o Hospital da Alma, porque, na verdade, qual que é a ideia do hospital? É educar essas pessoas, é trazer informações, Uhum. trazer ferramentas para que as pessoas consigam ter esse nível de autoconhecimento. A ponto Sim. dela entender, como eu agora entendo, que, por exemplo, tem coisas que, quando não fazem do jeito que eu acho que deveria fazer, eu me expresso. Uhum. Então, como eu já sei disso, qual que é a minha função? Me controlar. Olhar Sim. aquilo treinar o olhar, tipo assim, qual é o meu olhar de felicidade? Qual é o meu olhar de aprovação? Que legal! Uhum. Esse é o meu olhar de Isso. aprovação. Quando, Uhum. para que eu incentive, continue incentivando, continuo tendo uma boa convivência. Por exemplo, vou falar um exemplo de casa, tá? Então, o que que eu tenho que Uhum. fazer? Né? Eu tendo esse autoconhecimento. Olhar aquilo, pensar, tá uma merda, mas você fala, nossa, tá legal. Vamos da próxima vez só mudar isso aqui, ó. Vamos tentar melhorar isso aqui, mas tá ótimo. Isso. E Isso. aí, isso vai incentivando o outro a agir de uma Uhum. outra maneira, e isso vai Uhum. fazendo também com que eu me controle e seja Domine. Isso. uma pessoa agradável para as pessoas, né? É. Precisamos expandir o Ó, a nosso Nana olhar para o falou. outro e para o mundo. Precisamos expandir o nosso olhar para o outro Isso. e para o mundo. É isso, e é expandir o olhar, Isso. eu acho que é o olhar externo e o olhar interno, né? Porque Interno. a gente também olha as coisas só com o olhar externo, né? Então, por exemplo, esse exemplo que eu dei, tem dois tipos de olhar. O olhar Uhum. interno, que é o olhar, a pessoa está fazendo, está se esforçando, está aprendendo Uhum. e ela está em movimento. Por que Sim. que eu vou expressar através do meu olhar o negativo, a reprovação, a crítica e, e a exclusão, né? Então, quando a gente tem Exatamente. autoconhecimento, a gente consegue fazer essa análise, né? A pessoa, Uhum. Tá eita, parece. travando, Grazi? Gente, Tá coloca o número 1 travando? se vocês estiverem ouvindo bem, se tiver ok. Coloca o número 1 e o número 2 se estiver travando, se estiver ruim, pra gente saber o que que a gente faz aqui, tá bom? Coloquem aí pra gente, número 1 ou número 2. Sim, e fica confortável para ambos. Tava para ambos. Exatamente, porque eu penso assim também, né? Que a nossa número 1 tá ouvindo bem, número 1 tá ouvindo bem, número 1. Legal. Grada, às vezes é a sua internet. Sai e volta de novo. Às vezes é a internet, tá? Pode ser. Uhum. Então, o que acontece? A minha expressão, ela precisa ser genuína, a ponto de trazer conexão e não desconexão, né? E também, Sim. e também Exatamente. a gente também tem o olhar de reprovação, que às vezes é Uhum. necessário. Por Às vezes exemplo, é necessário. eu troquei de celular e melhorou. Era o celular. Ah, tá. É. Pode ser o celular, então. Tá. É. Então, às vezes acontece, por exemplo, a minha cachorra, ou sei lá, minha filha, vai fazer alguma coisa que eu não gosto, e eu não posso utilizar palavra, porque dependendo de onde a gente está, né? Na casa de alguém Exatamente. conhecido, numa festa. Uhum. Então, a gente precisa se expressar através do olhar, tipo, sai Isso. daí, né? A raiva. A Vem raiva. É. cá. Sai daí É. agora. Não faz isso, não vai com fulano, né? Uhum. Bem, Exatamente. e esse olhar de reprovação ser um olhar também de cuidado, né? De cuidado das pessoas também entenderem. É. É, porque esse olhar, ele pode ser um olhar de amor também. É, Essa reprovação, ela pode ser um olhar de amor. Tipo, não, não faz. Isso não é bom pra você. é, Entendeu? Sai daí, vem pra cá, agora. Você corre risco. Tem várias conotações, vários significados. é. Entendeu? O olhar de reprovação, por exemplo, quando você tem Bem uma assim, boa comunicação. achei. Ah, É juro. bem assim mesmo.
Mas é verdade, gente, é real. Por exemplo, se a gente for entrar na CNV, que é o curso que você dá, que eu estou aprendendo a me comunicar assim, se você está num momento ali, de repente, numa empresa, que você passa uma ordem de uma forma efetiva, né, para uma equipe, e todo mundo diz que entendeu e repete, e aí você precisa de resultados, por exemplo, e ali, dependendo da situação, a pessoa não te gera um resultado, o olhar de reprovação, ele pode acontecer. É. Ele pode acontecer. E talvez ele seja até uma comunicação mais efetiva do que o chefe virar e falar assim: olha, você não fez, tá vendo? Não sei o quê, tá. Porque ele já pediu, ele já instruiu, ele já colocou todos os pontos que era necessário e todo mundo concordou, falou que dava conta de fazer. E quando alguém não deu, ou não fez, ou por algum motivo, até mesmo que aquela pessoa tenha percebido que a pessoa não fez do jeito que tinha que ser feito, só o olhar de reprovação, ele pode ser até um olhar bom. Por que não? Um olhar bom no sentido, Da né? pessoa Olha, falar, você não acertou, né? tipo, você se comprometeu e você se descomprometeu. Então eu não preciso falar nada. E aí o olhar, até a própria pessoa, ela se sente, poxa, pisei na bola. Tá aí, já matou, é o suficiente. Entendeu? A É o Grazi colocou suficiente. assim, é bem isso, na minha firma, só de olhar eles já sabem. É, Então, às vezes é bom a gente poupa as nossas palavras. E sabe o que é o mais interessante também? Que a gente precisa tomar um cuidado. Isso é muito sério. Porque se nós estamos falando de sentimentos através do olhar, nós precisamos tomar cuidado com aquilo que a gente assiste na TV. verdade. Filme, séries, novela, programação jornal, da Atena, morte, sequestro, tiro, sangue. É impossível você assistir esses canais, esses tipos de programação e ter uma vida leve. É impossível, gente, desculpa. Quem assiste, tudo bem, não tem problema. Mas é impossível você assistir sangue, morte, você ouvir, você vê, fulano foi sequestrado, você vê os filmes de tiro, você vê os filmes de facada, de tudo, e você ter uma consciência, uma vida leve. Não dá. Você vive assustado, em alerta, meu Deus, olha, aí você começa, olha, não vai sair de casa, hein? Cuidado que você sabe que tem uns bandidos. Olha, nos Uber agora, eles estão sequestrando. Menina, você viu quem morreu? Não dá. É. E as crianças, elas crescem agressivas também por conta disso, porque logo cedo Os elas começam a desenhos. assistir os desenhos e as programações e elas ficam agressivas dentro de casa e os pais não sabem por quê. De onde que esse menino tirou isso, gente? Do Você sabe, desenho. você sabe que uma amiga, alguns anos atrás, ela já tinha essa percepção, mas ela não sabia nomear, né? Ela Oi, falava, não, Tássia, tudo bem? eu, boa noite. Eu não deixo os meus filhos assistirem nada que tenha violência. E os desenhos hoje é assim, o bem contra o mal. É um que briga com o Isso. outro. É sempre assim, né? Então, hoje, por exemplo, o que eu percebi, que tem alguns desenhos instrutivos. A Peppa, Uhum. por mais levada que ela seja nos desenhos, não tem violência. Uhum. A doutora Consulta, doutora Brinquedo, acho, doutora Brinquedo, também não tem o bem e o Uhum. mal. Tem ela consertando os brinquedos quebrados. Né? A Sim, Peppa tem a sim. história dela com a família. Né? E Uhum. engraçado que a show da Luna é ela desvendando os mundos, desvendando, sei lá. Uhum. E realmente, quando as minhas filhas assistem mais esses desenhos, elas ficam mais tranquilas. E é a visão, Isso né? Novamente é aquilo que eu é a observo. visão. E ó, para você ter uma ideia, existem alguns desenhos, eu não sei o nome porque eu não tenho criança em casa, então assim, não sei dizer os nomes, mas existe esses desenhos para uma criança um pouquinho maior, para quase um adolescente, 10, 12 anos, que é esses desenhos do Pokémon e essa família toda aí de Pokémon, todas as linhas,
desses desenhos são linhas inclinadas. Tudo são linhas pontudas. É só entrar na internet e colocar lá, Pokémon. O olho é um olho em gatinho, o cabelo é parecendo um raio, a mão é um raio, os cílios é um raio, a sobrancelha é um raio, tudo é um raio. E o que E significa a isso? linha, instabilidade, perigo, dinamismo demais, é dinâmico demais, é insegurança, é sempre o desenho da luta, da guerra, da espada, do perde, do ganha, quem vai matar quem. Entendeu? Então, teve uma época aí que as crianças começaram a seguir um boneco, tinha um programa, como que é, um joguinho que caçava, acho que era moedas, e Ah, aí você tinha que ir nos lugares. eu sei qual que é, só que eu não lembro o nome desse jogo. Exatamente, Grazi, coloca uma música relaxante, ter uma noite, uma hora boa. Porque se ligar a televisão é sangue para todo lado. Então teve uma A Cássia época que colocou as cartas são poderosas. Quais cartas? As cartas são poderosas? Será que... Explica coloca pra melhor. gente, Cássia, o que é isso, o que é a carta. E aí, esses bonecos, eles têm umas linhas inclinadas que quando as crianças olham, elas se sentem, Pokémon, isso, elas se sentem estimuladas a correr riscos. Ah, Ela se sente estimulada a correr risco. Porque o dinamismo, ele vem o quê? Da motivação, da alegria, né? Ele vem do que é diferente, do que é novo. E o extremo do novo, o extremo do diferente, é o arriscar demais, é colocar a vida das pessoas em risco. É aquele cara que é tão feliz que fala, vambora, é isso aí, e se dá mal. tá. A linha inclinada, ela tem esse movimento. E aí teve uma época também, há uns anos atrás, que as crianças começavam a assistir esses desenhos e começavam a ter uns comportamentos diferentes na escola, xingando o pai, xingando mãe, matando as pessoas. Por quê? Porque essas linhas inclinadas, não que elas não sejam boas, mas com moderação, né? E no desenho tem muitas dessas linhas, desse conjunto de informações. E aí as crianças têm um comportamento diferente. Por quê? Porque elas enxergam. E tem como aliviar um pouco essas sensações sei lá, desses sentimentos através do Mudando olhar? aquilo que a gente vê. Ah, tá. Muda o É, tipo de desenho, muda o tipo de filme, coloca outro filme, muda a programação, troca de canal, coloca outra novela, muda a roupa, você sabe que entendeu? você Muda fala, algumas coisas dentro de casa. você sabe que você falando agora me remete na época que eu era rainha de bateria, gente. Já fui rainha de bateria, tá? Eu tô gordinha agora, mas eu já fui bem esbelta, tá bom? Um dia eu mostro a foto para vocês. E eu lembro que quando eu fazia o olho de gato, chamava muito atenção. O Sim. que significa isso? Quando a gente faz aquele olhar mais reto, né? Porque era um olhar mais reto. O que significa isso? Ó, que nem no seu caso, seu olho ele já é mais amendoado. O que é um olho amendoado? Ele é um olho mais gatinho, vamos Ah, dizer tá. assim. E o que É um olho mais significa isso? gatinho. Ah, Ele é um olho mais gatinho, mais pontudinho aqui, ó. Não é aquele olho redondo. tá, É aquele olho gatinho. Ó. Esse aqui, ó, um olho amendoado, ó. tá. Tá? Não é o olho redondinho. Uhum. Entendeu? Então, quando você faz uma maquiagem nesse sentido, quando a pessoa olha, ela se sente atraída. Ah, entendi. Entendeu? É sedução, é mistério. Nossa, não sei. Que olhar penetrante, né? Que olhar, nossa, me deixou desconcertado. Não é um olhar forte de certeza, não é um olhar de força de eu estou fazendo a coisa certa, de estabilidade. É um olhar intrigante que a Tá. pessoa não sabe decifrar, entendeu? E o olhar Então você redondo olha para a significa o pessoa quê? com aquela sombra, aquele olhão.
A pessoa fala, nossa, não sei, acho que eu tô até um pouco apaixonado, mas eu nem sei se é paixão mesmo. E Entendeu? e o Um olhar olho arredondado, Ah, um olhar mais arredondado, uma sombra, que aqui não tem aquela marcação que a gente faz, que tá. aqui é mais arredondadinho, é um olhar de uma mulher mais delicada, uma mulher mais sensível, uma mulher que não vai gritar, uma Entendi. mulher mais calma, uma mulher que fala baixo, uma mulher sábia, a mãe Nossa. do lar, crianças, vamos, vem. Vem com a mãe, nós vamos resolver. Marido, calma, vai dar tudo certo. Ó, a Grazi colocou assim, igual quando você faz a minha sobrancelha, fico poderosa. E o Isso, a olhar Grazi muda dá tudo. aquela levantada, todo mundo já sabe. Entendi. É isso, entendeu? A mulher, aí você faz um olho quadrado, ou você coloca um óculos de grau quadrado. Ali você não tá para conversa com aquele óculos. Você não tá para sentar e falar, então, e aí, vamos bater papo. Ali você tá para falar, vamos resolver. O que que a gente precisa resolver aqui agora? Vamos para a reunião, vamos para o abate, vamos para o resultado. É bom saber disso. Você não vai na reunião com o executivo com um óculos gatinho de É grau. verdade, é verdade. O executivo vai olhar para você e vai falar: Oi, linda. Oi, você veio para reunião, você não veio para festa. Entendeu? Tá travando ainda, Grazi? Dá pra ouvir, galera? E aí? Gente, coloca o número 1 pra gente, se tiver Se mais vocês estão alguém. escutando. É. Ou, não, quer dizer, coloca o número Entendeu? 2 se tiver travando, pra gente ver o que que a gente faz, se tem mais alguém. Às vezes também acontece que o Instagram, nesse período de pandemia, ele está recebendo muitas pessoas conectadas, tem muitas pessoas É. conectadas, né? Todo mundo fazendo live, é. Então a rede fica um pouco congestionada às vezes. É. Tá ouvindo bem, Sandro. Sandro está ouvindo, Sandro Melo, seja Legal. bem-vindo. Uhum. Tá, Gente, é então o que muito. acontece? Você não vai para reunião, você não vai para reunião, você até vai, por exemplo, eu conheço pessoas que hoje em dia os Boa óculos noite, eles estão Liz. muito na moda. Oi, Liz, tudo bem? Lisângela Os óculos foi. eles estão Trabalhei com muito. ela. Conheço ela? Acho que não, né? Ah, Trabalhei. voltou. Ela Voltou. falou que Tá. voltou. Os óculos hoje, eles estão muito na moda, né? Então, dependendo de como é o formato do seu rosto, o formato dos seus olhos, do conjunto da obra, o cabelo, se você coloca um óculos muito redondo, muito grande, você joga o seu olhar lá para baixo. Sabe aquele óculos que pega aqui, ó? Você joga o seu olhar lá para baixo. E aí quem te olha tem aquela sensação assim, ela é boa, mas nem tanto. Até certo ponto. Gente, que estranho isso, é muito engraçado. E aí a gente precisava estudar isso na escola, né? Até para a gente saber se Na escola. vestir, saber como se portar, né? No dia. Isso. Vamos Nossa, falar dos homens. Dos Ellen, homens. a O gente tem homem. só 4 minutos, porque o Instagram, ele Vai bloqueia a gente bloquear. depois de 1 hora, né? Tá. Mas eu acho que eu queria Rapidinho. que. Tá, fala rapidinho, mas eu acho que a Quer gente pode voltar? voltar um outro dia para você explicar exatamente esses pontos, essas linhas. Então, por exemplo, é, sombra assim, o que que traz para. Qual é a sensação que traz para as pessoas? Sombra Tá. para baixo, o tipo de óculos, o tipo de roupa, né? Porque Uhum. para Podemos fazer. a gente poder entender melhor como que a gente se porta no dia a dia. Então, primeiro a gente já entendeu Sim. que a gente que é o nosso olhar que expressa Uhum. emoções. Segundo, a gente já entendeu também que a gente pode controlar o olhar. Aquilo Sim. que o olhar diz, basta a gente querer, Sim. né? Para a gente não afetar o outro, para a gente trazer benefício para nossa família, gente, porque não tem nada mais desagradável
Um olhar o tempo todo de reprovação, né? Sim. Um olhar o tempo todo, Exatamente. tipo, nossa, mas essa mulher nunca tá feliz, Nunca nunca tá tá feliz. contente, porque sempre ela tá com o olhar irritante, irritada, É, é. né? E às vezes a gente, Começa a e não cozinhar. quer dizer que a gente não possa ficar irritada. Talvez a gente não precise expressar a todo momento isso, Expressar tão né? forte assim. É, Isso, porque isso acaba exatamente. magoando o outro, e aí às vezes isso também cria uma desconexão, né? Toda hora que a gente Uhum. olha assim, a gente se desconecta do outro, né? Porque o outro, toda Sim. hora, você vai falar, a pessoa tá lá. Você fala assim, não vou mais falar. Chega uma hora que a pessoa não fala. Oi, Aloide, tudo bem? A Aloide é uma aluna. Quanto tempo a gente tem ainda? 2 minutos. Tá, vamos falar então 30 segundos só para os homens, rapidinho, para quem estiver escutando aí. Veio uma época aí, uma moda agora da barbearia, e os homens assumiram essa barba, né? É, Que verdade. antes era uma barba que era sinônimo de sujeira. Hoje não. Hoje a barba é sinônimo de masculinidade. Né? Uhum. Então, o homem, a mulher foi tomando o lugar do homem na sociedade, na economia, no trabalho, e o homem, para inconscientemente, para ele conseguir aí o posicionamento dele de novo, as barbas voltaram e eles se libertaram e falaram: agora eu vou usar porque eu vou mostrar quem é que manda nessa merda. Entende? Então, o homem, quando ele é um homem um pouco mais gordinho, que ele tem um rosto mais arredondado, uma papada, que a papada tem um significado também, tá? Uhum. Quando tem esse rosto e ele usa, Tenho. a papada tem um significado que não é muito bom e eu não vou falar hoje, Nossa, eu quero tá? saber, o que é Não, isso? não é muito bom a Eu papada. Tem gente que tenho. fala, minha papada. Depois eu explico uma outra hora. Então, o homem que usa essa barba, se ele quiser passar um ar de mais força, principalmente se ele tiver um rosto mais arredondado, ele tem que fazer as linhas retas na barba, o pezinho da linha, o cavanhaque, o bigode, não fazer o bigode inclinado aqui, fazer ele retinho aqui. Para Tá. quê? Para quando a pessoa olhar para ele, falar esse cara é fera, esse cara ele é inteligente, ele sabe o que ele faz, ele é forte, ele é o super-herói. Os super-heróis, por exemplo, eles têm as caras quadradas, É não tem verdade. a cara redonda. Super-herói tem que ser força, bruta, total. Não pode ter nada de delicadeza. O Hulk, ele é o cara mais quadrado que existe do desenho. O super-homem, ele tem uma cara... Ele é angelical, porque ele é um pouco magro, mas ele tem uma cara quadradaça para remeter força. Entendeu? E tudo isso vem Engraçado, por quê? Porque nós olhamos. engraçado que as mulheres que têm o rosto mais quadrado, parece que elas são sérias, né? E, Elas não, e têm elas esse. são. É, Elas são aquelas mulheres que os homens correm, sabe? Que os homens fazem, ixi, essa daí, embaçada. Essa é embaçada. Só pelo rosto dela. E às vezes ela tá. não. Ela é forte. Ela tem a personalidade forte porque o rosto dela já diz. Ela é forte. Entendeu? Nossa, bom saber. Gente, É, e muito tem muito isso. obrigado. A gente vai encerrar porque o Instagram já está contando já os minutinhos. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Hoje a gente falou sobre a relação do olhar com as emoções, né? Como a gente pode constituir isso, como a gente pode amenizar também isso, né? E é importante a gente ter um olhar genuíno para as nossas expressões, né? Porque quanto Exatamente. mais a gente se expressar com sabedoria, menos a gente vai Uhum, sofrer aí na vida, tá? Então, com a Ellen, certeza. obrigado pela sua presença. Volte mais Que vezes. agradeço. Nós vamos fazer mais live, porque agora o Sim. Instagram tá no 1098. Gente, tchau. Gente, Obrigada. fiquem E com vamos Deus. dar continuidade nesse papo, então, mais pra frente. Muito obrigada pela presença de todos. Espero Tá? que Obrigada, venhamos viu? ter